Olá, seja bem-vindo. Desfrute do conteúdo, subscreva o canal e ative as notificações. James desembarcou naquela cidade remota numa enevoada manhã de segunda-feira. O lugar não tinha apelo turístico, nem sequer um charme discreto. Era um daqueles povoados onde as casas ainda ostentavam cercas baixas de madeira com a tinta a descascar, onde o centro se resumia a um punhado de ruas, e a rotina ditava o ritmo de todos os dias. Mas ele estava ali em trabalho. Um novo sistema precisava de ser instalado numa empresa local. E como mais ninguém da equipa quis fazer a viagem, ele foi, sem expectativas, sem pressa e, acima de tudo, sem planos. Na tarde do terceiro dia, depois de mais uma reunião exaustiva e de um café fraco servido num copo de plástico, James decidiu dar um passeio. A cidade era pequena e não havia muito para fazer, além de esperar que os ficheiros terminassem de carregar para o sistema. Por acaso, virou uma esquina numa rua cujo nome nem se lembrava e parou em frente a uma loja de antiguidades. A montra estava poeirenta e as letras da placa sobre a porta estavam desbotadas. Mesmo assim, o galgo naquela loja o atraiu. Talvez fosse nostalgia, tédio ou apenas o desejo de ver algo diferente. Ele entrou. O sino sobre a porta tilintou, como se despertasse de um longo sono. Lá dentro, o cheiro era uma mistura de madeira velha e memórias esquecidas. James olhou em volta. Pelas prateleiras acumulavam-se pinturas tortas, relógios de parede parados no tempo, máquinas de escrever silenciosas e livros de capa gasta, um sem fim de objetos que pareciam guardar histórias muito mais interessantes que a sua. Ele vagueava entre os corredores, distraído, quando uma voz suave e mais firme o chamou. James! Foi como se o tempo congelasse. Ele virou-se lentamente, como se não quisesse acreditar no que ouvira, e então viu-a. Claire, de pé a poucos passos de distância, segurando uma chávena de porcelana. O cabelo dela estava mais curto, mais claro, mas os olhos, aqueles olhos, ele reconheceria em qualquer parte do mundo. Os mesmos olhos que o tinham encantado anos antes, os mesmos olhos que o tinham traído. Tinham passado 9 anos desde a última vez que estiveram no mesmo espaço. 9 longos anos desde que James descobrira o caso de Claire. Não fora apenas a traição que o destruíra. Fora o facto de ela não ter hesitado, não ter chorado, não ter sequer tentado impedi-lo de partir. Ela apenas ficara em silêncio, como se a culpa fosse uma roupa que ela tivesse escolhido vestir naquele dia. Claire, murmurou ele, ainda sem ter a certeza de que aquilo era real. Ela deu um sorriso tímido e desconfortável. Nunca pensei em encontrar-te aqui. E eu nunca pensei que ainda estivesses viva, respondeu ele, com um toque involuntário de sarcasmo. Ela deu um passo na sua direção. Eu moro aqui agora. James demorou um momento a processar aquilo. Esta cidade? A Claire? Ele nunca teria imaginado. Na sua mente, Claire pertencia a outro mundo, um mundo de cafés elegantes, festas em terraços e promessas por cumprir. Mudei-me para cá depois de tudo ter desmoronado. James cruzou os braços. Queres dizer, depois de te casares com o tipo com quem me traíste? Claire baixou o olhar. Sim, fiquei com ele durante 7 anos. Mas isso também acabou. Silêncio. Um daqueles silêncios pesados que parecem preencher toda a sala. O sino da porta tilintou outra vez quando um homem mais velho entrou e cumprimentou o dono da loja. Claire recuou um pouco, respeitando o espaço de James. Ele observava-a como quem vê um fantasma. Não sabia se sentia raiva, alívio ou apenas um cansaço avassalador. Ela quebrou o silêncio. Sei que não tenho o direito de pedir nada, mas queres ir tomar um café? James hesitou. Cada fibra do seu ser dizia-lhe para não revisitar o passado, mas a curiosidade venceu. Claro, só um café. Minutos depois,
estavam sentados numa modesta cafetaria com mesas de madeira e cortinas floridas nas janelas. Não era nada de especial, mas o cheiro a pão fresco e a café forte trazia um certo conforto. A conversa começou rígida, marcada por longas pausas e olhares cautelosos, mas pouco a pouco as palavras voltaram a fluir. Claire contou que, após o divórcio, decidiu ficar na cidade. Disse que encontrou ali uma paz que a afastava da vida agitada que antes tanto desejava. Agora, trabalhava numa loja de cerâmica. Tinha uma rotina simples e gostava dela. James falou do seu trabalho, das suas viagens, das tentativas de relacionamento que nunca deram certo. Acho que depois de ti mais ninguém encaixou, disse ele, meio a sorrir, meio a sério. Claire suspirou. Sei que te magoei e sei que nada que eu diga agora pode apagar isso. Mas, se servir de consolo, arrependo-me todos os dias. James não respondeu, apenas fitou o fundo da sua chávena vazia. Por um instante, viu o seu próprio reflexo. Um homem partido, mas ainda inteiro o suficiente para continuar. Queres almoçar comigo amanhã? Perguntou Claire, como se estivesse a arriscar tudo. Ele não respondeu de imediato, mas no fim disse que sim. E quando se levantaram, James percebeu que já não sentia raiva. Sentia algo pior, uma pequena centelha de esperança. Na manhã seguinte, o céu estava limpo, como se toda a cidade tivesse decidido cooperar com o reencontro deles. James preparou-se com mais cuidado do que o habitual. Passou a camisa a ferro 2 vezes, trocou de relógio, ajeitou o cabelo 3 vezes antes de se afastar do espelho do quarto de hotel. Repetia para si mesmo que era apenas um almoço, uma conversa, uma curiosidade sobre o passado que precisava de ser satisfeita. Mas, no fundo, sabia que era muito mais do que isso. Aquela tarde parecia capaz de mudar tudo aquilo que ele pensava já ter superado. Chegou à morada que Claire lhe dera. Era um pequeno restaurante aninhado entre árvores baixas e uma simples cerca branca que lhe dava um ar campestre. Não havia filas à porta nem empregados a correr. Era discreto, calmo, com uma música instrumental suave e mesas bem espaçadas. Não havia pressa, apenas uma estranha sensação de que o tempo se esticava indefinidamente. Claire já lá estava, sentada a uma mesa, junto a uma janela, com vista para um jardim lateral. Usava um vestido azul escuro, simples, mas elegante. Quando o viu, abriu o mesmo sorriso contido do dia anterior, como se não tivesse a certeza de que podia permitir-se sorrir por completo. James aproximou-se e ela levantou-se para o cumprimentar. O abraço foi breve, mas suficiente para ele sentir o perfume dela, o mesmo que ela usava anos antes. Isso desarmou-o ainda mais. Sentaram-se, pediram vinho e conversaram sobre trivialidades durante algum tempo. A comida era excelente, embora James mal tenha reparado no que comia. O que o prendia ali era o olhar de Claire. Não tinha a certeza se o que via nele era saudade, arrependimento ou simples solidão. Talvez fosse tudo isso. Ela falava com calma, escolhendo as palavras com cuidado. E ele ouvia, como quem revisita uma paisagem que conheceu, mas tenta vê-la de uma nova forma. Entre goles de vinho, recordaram os bons momentos que tiveram, as viagens, os planos que fizeram. Claire riu-se de uma história antiga em que se perderam em Nova Orleans e acabaram a jantar num pequeno bar escondido que se tornou o favorito deles. James também se riu. A memória ainda era quente, ainda vivia algures dentro dele, guardada. As coisas foram se tornando mais íntimas, mais ternas. Não era exatamente paixão, nem apenas nostalgia. Era algo intermédio, algo que ainda não tinha nome, mas que crescia entre eles como uma brasa antiga a reacender-se. A música do restaurante mudou para algo ainda mais suave, quase um sussurro, como se o próprio lugar quisesse que eles se sentissem à vontade.
Claire pegou delicadamente no seu copo e olhou para James da forma que ele se lembrava, como alguém prestes a tomar uma decisão. Inclinou-se um pouco, apoiando o braço na mesa. Sei que isto aí é estranho, mas. Ah, aqui qualquer coisa, disse ela em voz baixa, como se confessasse um segredo. James não respondeu com palavras. Apenas olhou para ela por alguns segundos, depois desviou o olhar, como se tentasse evitar o que já sabia. Mas Claire pousou a mão sobre a dele, com firmeza, sem hesitar. Ele retribuiu o gesto. Não rapidamente, mas plenamente consciente de que estava a cruzar uma linha. Depois do almoço, caminharam juntos até ao estacionamento. Lá fora, a luz do fim de tarde parecia mergulhada em ouro. Era o tipo de luz que faz tudo parecer mais bonito do que realmente é. Claire encostou-se ao carro de James, ainda com aquele sorriso tímido. Queres ir para o teu hotel? Perguntou ela, num tom que não era brincalhão, mas que não deixava dúvidas sobre a sua intenção. James hesitou por 3 segundos, que pareceram muito mais longos. Depois, destrancou o carro. No hotel, não houve pressa. O que ali aconteceu foi quase silencioso, como se cada gesto fosse a tradução de uma memória antiga, sem promessas, sem declarações de amor. Apenas duas pessoas, a tentar recuperar um pedaço de si mesmas que ficara perdido no tempo. Quando Claire saiu, o sol já se tinha posto e a cidade parecia adormecida. James ficou um tempo à janela, preenchido por uma mistura confusa de emoções. Uma parte dele sentia-se viva outra vez, outra parte sentia-se desconfiada, mas fisicamente sentia-se leve, como se tivesse largado um fardo que não sabia que carregava. Nos dias que se seguiram, algo interessante aconteceu. A sua rotina de trabalho, antes solitária e repetitiva, passou a ter uma doce pausa a meio da tarde. Um almoço aqui, um passeio ali, uma tarde no seu quarto de hotel. Os encontros tornaram-se frequentes, quase automáticos. Mas havia um padrão. Claire escolhia sempre lugares discretos, afastados, quase escondidos. James começou a reparar, primeiro com uma curiosidade leve, depois com um desconforto crescente. Uma vez, quando ele sugeriu um novo restaurante no centro, ela disse que era demasiado movimentado, demasiado barulhento. Gosto de sítios mais calmos, explicou ela. E de facto, tudo era sempre muito calmo. James não era ingênuo. Já não. A tal paz que Claire dizia ter encontrado naquela cidade tinha camadas, e algumas delas pareciam esconder mais do que revelar. Ainda assim, por enquanto, ele manteve-se em silêncio. Por vezes, a verdade revela-se por si mesma. Ele estava a aprender a esperar. Na sexta noite daquela série de dias estranhamente intensos, James estava sentado na beira da cama, com a camisa desabotoada e meio copo de uísque na mão, a cabeça a girar. Não pelo álcool, mas pela inquietação que crescia dentro dele. O quarto do hotel estava silencioso, iluminado apenas por um candeeiro de cabeceira. Lá fora, a cidade dormia, ou pelo menos fingia dormir, tal como Claire costumava fazer quando partilhavam uma cama, anos antes, depois de já não haver afeto, apenas uma fachada. Os pensamentos começaram a instalar-se. O padrão, a previsibilidade, sempre o mesmo tipo de lugar, sempre a mesma pressa para ir embora, sempre a mesma forma de evitar perguntas diretas com um sorriso encantador que fazia parecer que estava tudo bem, mas não estava. A princípio, James tentara dizer a si mesmo que era apenas o jeito dela. Talvez Claire gostasse mesmo de lugares discretos. Talvez ainda estivesse ferida pela sua recente separação. Talvez estivesse a proteger-se do julgamento alheio. Tentou encontrar razões para suas ausências, para suas saídas apressadas, logo após se encontrarem, para as desculpas vagas, para os horários, sempre cuidadosamente geridos. Mas o seu instinto já não era o de um homem apaixonado. Era o instinto de alguém que
Aprender a ler os sinais antes que fosse tarde demais. Naquela noite, ele decidiu que não faria perguntas, que não iria pressionar, mas também decidiu que iria observar com atenção, até mesmo com frieza, se fosse preciso. No dia seguinte, Claire apareceu à hora do costume, trazendo um simples bolo de limão e 2 cafés, que ela insistiu serem da melhor pastelaria da cidade. James sorriu, fingiu descontração, mas já estava em alerta. Conversaram durante quase 1 hora, até que ele lançou uma sugestão. Fica comigo esta noite. Claire hesitou, não como alguém que é apanhado de surpresa, mas como alguém que já sabia que a resposta era não. Mordeu o lábio, olhou para o relógio na parede e disse: Esta noite não, tenho planos. Então deixa-me levar-te a casa, ofereceu ele, tentando parecer casual. Não é preciso, já chamei um táxi. A resposta dela veio demasiado rápida, demasiado ensaiada. James apenas assentiu e sorriu. Está bem, tem cuidado. Assim que ela desceu para a recepção, James apagou as luzes do quarto, pegou no casaco e nas chaves do carro e seguiu-a à distância. Estacionou do outro lado da rua e observou de dentro do veículo. Poucos minutos depois, um táxi chegou. Claire entrou no banco de trás e o carro arrancou. James respirou fundo, esperou 30 segundos e começou a segui-lo, mantendo uma distância segura. As ruas estavam quase vazias, o que tornava a situação tensa. Qualquer movimento brusco daria nas vistas, mas ele foi paciente. O táxi percorreu uma longa avenida e depois virou para um bairro mais nobre. As casas eram grandes, com jardins bem cuidados e muros baixos. O carro abrandou e parou em frente a uma casa de aspecto elegante, com uma fachada de cor clara, janelas grandes e luzes acesas no interior. Claire saiu, olhou em volta e passou pelo portão da frente, fechando-o atrás de si como se o fizesse todos os dias. James estacionou a poucos metros de distância, debaixo de uma árvore, com o motor desligado e o coração a acelerar. O que é que ele esperava ver? O que é que esperava encontrar? Talvez uma parte dele ainda quisesse estar errada, quisesse que aquilo fosse uma fantasia paranoica nascida de velhas cicatrizes. Mas essa parte estava prestes a desaparecer para sempre. Cerca de 30 minutos depois, um carro preto virou a esquina lentamente e entrou na garagem da casa. James reconheceu o modelo imediatamente, antes mesmo de ver o rosto do condutor. Era impossível esquecer. Vira aquele carro pela primeira vez, há 9 anos, estacionado em frente à sua própria casa, enquanto Claire dizia que precisavam de ter uma conversa franca. Era o carro do homem com quem ela o traíra, o homem com quem se casara, o mesmo homem de quem ela dissera a James estar separada. James ficou imóvel por alguns minutos e depois soltou uma risada curta e amarga. Incrível, Claire, murmurou, abanando a cabeça. Não estava surpreendido. Era apenas a mesma história a repetir-se. E, de alguma forma, isso doía ainda mais. A sua mente funcionava, não com o impulso de um coração ferido, mas com a lógica fria de quem não quer vingança, apenas a verdade. E, acima de tudo, queria colocar um ponto final, onde até agora só havia uma reticência. Ele não a ia confrontar naquela noite. Não bateu à porta, não ligou, não enviou mensagens, manteve-se em silêncio e esperou pelo próximo movimento dela. A caminho do hotel, sentiu-se simultaneamente patético e estranhamente calmo, como se a desilusão, que tanto temera, se tivesse finalmente materializado. E, por isso, já não fosse um fantasma. Era real. Estava a enfrentar os mesmos velhos fantasmas, só que desta vez de olhos abertos, sem amor cego, nem ilusões. E se Claire pensava que podia controlar a situação como fizera no passado, estava enganada. James já não era o mesmo homem de há 9 anos. Ele sabia o que fazer. Ia fazê-lo da forma certa,
2 dias se passaram desde aquela noite em que James seguiu o táxi e viu com os seus próprios olhos aquilo de que já suspeitava. Claire ainda era casada com o homem que destruíra o casamento deles anos antes e estava mais uma vez a mentir, a brincar com os seus sentimentos, a alimentar silenciosamente as suas esperanças com aquele charme doce e nostálgico que ele agora via sob uma luz diferente. Sim, o passado tinha voltado, mas não para ser consertado. Estava ali para testar o quanto ele aprendera com a sua dor. Na terça-feira de manhã, o telemóvel de James vibrou com uma nova mensagem. Era Claire. Encontramo-nos amanhã, às 5 da tarde, no Parque Willow. Há uma zona sossegada, cheia de árvores. Acho que vais gostar. Ele leu e releu a mensagem durante algum tempo. Depois, pousou o telemóvel e foi tomar um duche. Debaixo da água quente, o plano começou a tomar forma. Ele não queria vingança. Isso era demasiado pequeno. O que ele queria era deixar que a verdade se revelasse, da forma mais crua possível. Na manhã seguinte, depois de verificar o código do sistema que estava a implementar para o cliente, dedicou alguns minutos a um passo simples, mas decisivo. Criou um novo número de telemóvel através de uma aplicação e escreveu uma mensagem curta e direta, sem assinatura. Antes disso, fizeram uma pesquisa rápida online e, com algum esforço, encontraram o número do marido dela num site de registros públicos. Hoje, às 17 horas, no Parque Willow, a sua mulher estará lá com outro homem. Vá ver por si mesmo. James não sabia se o homem iria realmente aparecer, nem queria saber. O que importava era que, pela primeira vez, Claire teria de enfrentar as consequências das suas repetidas mentiras, não através de uma discussão, não com uma cena, mas com a verdade nua e crua, ali, à vista de todos, sem mais negações, sem mais fugas. Ele chegou ao parque com 10 minutos de antecedência. O céu estava limpo e uma brisa leve agitava suavemente as folhas das árvores. Claire tinha escolhido um local realmente bonito, um recanto isolado, com uma árvore de tronco grosso e ramos floridos, que ofereciam sombra e privacidade. O tipo de lugar onde os casais se beijam, a pensar que ninguém os vê. Ela apareceu pontualmente, com um vestido bege simples e uma pequena garrafa térmica. Trouxe chá, disse ela, sorrindo, como se tudo estivesse perfeitamente normal. James retribuiu o sorriso com uma calma que ela a princípio não reconheceu. Um tipo de calma que não vinha da confiança, mas sim de saber exatamente o que estava prestes a acontecer. Conversaram por alguns minutos num banco de madeira debaixo da árvore. Ela comentou o tempo, as flores, como o parque se tornara o seu refúgio desde que se mudara para a cidade. James fingiu ouvir, dava respostas curtas, acenos de cabeça, mantinha os olhos no caminho de gravilha, à espera do momento em que alguém pudesse aparecer. Claire aproximou-se então, tocou-lhe no rosto. Os seus dedos ainda eram macios, mas agora pareciam estranhamente frios. Alguma vez sente saudades de nós? Perguntou ela, em voz baixa. James observou-a por um momento e respondeu com uma pergunta. E tu? Estás pronta para ser honesta agora? Ela não percebeu de imediato, ou fingiu não perceber. O que queres dizer? Nada. Só a pensar. Ela desviou o olhar, talvez por instinto, e foi precisamente nesse momento que uma voz trovejou atrás deles, quebrando a calma. Claire, o que é que estás a fazer? O grito rasgou o ar, congelando-a no lugar. Claire levantou-se de um salto, virou-se e ficou pálida, como se tivesse visto um fantasma. Ele estava ali, o mesmo homem da casa elegante, o mesmo homem de há 9 anos, o homem que ela afirmava ser parte do seu passado. Jacob, foi tudo o que ela conseguiu dizer. James permaneceu sentado, completamente calmo, como se assistisse a uma peça que ele próprio escrevera. Quem és tu? Gritou Jacob,
olhando para James com as veias do pescoço a saltar. James levantou-se lentamente. O meu nome é James. Ela disse-me que estava solteira, que tentava recomeçar. Pensei que ela merecia uma segunda oportunidade. Mas, pelos vistos, olhou para Claire. Era apenas o mesmo jogo de sempre. Claire levou as mãos à cabeça. Não conseguia articular palavras. Jacob fuzilava-a com o olhar, furioso. Você estava me traindo? Ela tentou se explicar, mas só saíam frases quebradas, impotentes. Eu não sabia mais o que fazer. Eu me sentia sozinha. James recuou alguns passos. Olhou para os dois e falou em um tom firme. Vocês dois têm muito o que conversar. E se afastou sem olhar para trás. Pouco a pouco, o som da discussão de Claire e Jacob foi diminuindo atrás dele. James não captou os detalhes. Ele não precisava. Já tinha ouvido aquelas palavras antes, organizadas de forma diferente, com desculpas diferentes. A mesma história, um cenário diferente. Ele caminhou para o carro com as mãos nos bolsos, a brisa soprando suavemente em seu rosto, a consciência limpa. Ele não tinha ganhado nem perdido, apenas se libertara de um ciclo que continuava se repetindo. E agora, talvez aquela cena ficasse na mente de Claire, para que ela não pudesse mais fingir que não estava machucando as pessoas com sua covardia. James dirigiu de volta para o hotel em silêncio. Nem sequer ligou o rádio. Apenas deixou que a estrada vazia o guiasse, enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja, como se todo o universo estivesse fechando mais um capítulo. Nos dias que se seguiram àquela cena no parque, parecia que o próprio ar tinha ficado mais leve, ou talvez a alma de James estivesse finalmente calma. Ele continuou sua rotina de maneira tranquila e constante, como alguém que acaba de organizar a última gaveta de um passado bagunçado. No escritório do cliente, os relatórios se encaixavam, os dados eram organizados, os sistemas respondiam perfeitamente. Mas algo dentro dele também estava sendo reorganizado. As horas não se arrastavam mais. O café tinha um sabor diferente. E à noite, quando se deitava na cama do hotel, não havia mais aquela ansiedade lenta que o mantinha acordado. Claire não apareceu durante toda aquela semana. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma tentativa de se explicar ou salvar o que havia perdido. Parte de James se perguntava se ela finalmente tinha entendido, se tinha percebido que repetir certos erros deixa de ser um acidente e se torna uma escolha deliberada e cruel. Mas outra parte mais cética e experiente imaginava que seu silêncio era apenas uma pausa. Isso se confirmou em uma tarde de sábado, quando James voltava do supermercado com um saco de frutas e um jornal local, que havia comprado mais por hábito do que por qualquer outra coisa. Ao chegar ao saguão do hotel, o recepcionista o chamou. Senhor James, tem alguém esperando por você no salão. Ele não precisou perguntar quem era. Apenas respirou fundo, caminhou em direção à área envidraçada e a avistou em um sofá, olhando para a xícara de chá em suas mãos, como se estivesse tentando se aquecer por dentro. Claire parecia exausta. Seu cabelo estava preso às pressas. Seu rosto não tinha maquiagem, sua expressão era cansada. Quando o viu, ela se levantou de um salto. Oi, oi, ele disse breve, mas educado. Ela tentou sorrir, mas o sorriso não se firmou. Eu sei que você não quer me ver. Sei que, depois de tudo o que aconteceu, a última coisa que você queria era me ouvir, mas eu precisava vir. James permaneceu onde estava, com as mãos nos bolsos, ouvindo. Ele não falou, apenas a observou. Eu deixei o Jacob, disse ela, com a voz trêmula. Sério? Ele respondeu, erguendo uma sobrancelha. Desta vez é de verdade. Claire assentiu. Ele se mudou na manhã seguinte, à cena no parque. James olhou para ela por alguns segundos, como se estivesse olhando para um quebra-cabeça que já havia resolvido. Então,
Por que você está aqui, Claire? Ela respirou fundo. Para pedir desculpas por tudo, pelo passado, por ter traído, por ter mentido para você agora. Eu eu não estou pedindo nada, James. Nem amor, nem um novo começo, nem perdão. Eu só queria que você soubesse que eu me arrependi, que me arrependo todos os dias e que, pela primeira vez em muito tempo, estou tentando mudar. James sentou-se lentamente em uma das poltronas, cruzando as pernas, olhando pela janela. Lá fora, algumas folhas voavam em uma brisa suave. Você quer mesmo saber o que eu penso? Ele perguntou, ainda sem olhar para ela. Ela assentiu. Ele se virou para ela, encontrando seu olhar, o dele firme, mas não hostil. Quando te vi naquela loja, meu coração deu um salto. Parte de mim queria fugir, outra parte queria te abraçar e apagar tudo o que você me fez passar. Mas agora eu vejo as coisas com clareza. Você não reapareceu na minha vida por acaso. Você foi meu teste final, a prova de que eu aprendi com toda aquela dor. E sabe qual foi a lição? Ela não respondeu. Apenas o olhou com lágrimas nos olhos. Que amor sem respeito é veneno. Que sentir falta de alguém não é desculpa para se rebaixar e que se alguém te engana uma vez, talvez possa se corrigir. Mas, se escolhe mentir de novo, há algo dentro dessa pessoa que nenhum amor consegue consertar. Claire abaixou a cabeça. O silêncio era pesado, doloroso. James se levantou, caminhou até ela e parou a apenas um passo de distância. Eu não te odeio, Claire. Já odiei. Chorei, me culpei, me perguntei 1000 vezes o que eu fiz de errado para você me trair daquela forma. Mas agora eu só quero paz e não há paz com você. Você precisa viver sua vida e parar de brincar com os sentimentos das pessoas. Você precisa aprender a ficar sozinha, a se olhar no espelho e a encarar quem você é. Ele a interrompeu gentilmente com a mão erguida, como se estivesse colocando um ponto final na conversa. Faça-me um favor. Nunca mais me procure. Claire soltou uma respiração trêmula, assentiu, pegou sua bolsa, se virou e saiu. Sem drama, sem grandes cenas. Apenas o peso nos ombros de alguém que talvez pela primeira vez entendeu toda a profundidade das consequências que causou. James voltou para a poltrona. Olhou para o jornal que ainda segurava e começou a folheá-lo. Lá fora, o vento já levava as folhas para longe. E ele sabia que algumas pessoas entram em nossas vidas como o outono, belas, inesquecíveis, mas destinadas a partir. Naquele momento, ele não precisava de mais ninguém para se sentir completo. Ele finalmente tinha se encontrado novamente. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!